Eu sou Juliana de Menezes, a gente está dando início a um bate-papo aqui com o Dr. Miguel Cury Filho, da 4ª temporada do Sobedcast, e a gente vai falar sobre o modelo de competências no ensino da endoscopia. O Dr. Miguel é uma pessoa muito gabaritada nessa temática, é a tese de mestrado dele, então eu tenho uma honra aqui de aprender bastante com ele sobre essa temática. Miguel, tem algumas perguntas, vou aprender bastante com você. Eu queria saber, primeiramente, a gente começar a dar enfoque na questão especificamente da endoscopia. Quando foi que começou? Porque a gente sabe que é uma especialidade relativamente nova frente a outras. Quando começou e quando começou a ter algum tipo de regulamentação no sentido da gente ter uma matriz de competência para a nossa especialidade? Oi, Ju, obrigado pelo convite, antes de tudo. A endoscopia, o ensino da endoscopia, ele remonta a muito tempo atrás, mas a gente era uma especialidade onde a gente não tinha, por exemplo, um vídeo. Então, o ensino da endoscopia ele era dificultado porque a cada alteração que era feita, a cada coisa que era vista no exame, você precisava passar para o seu aprendiz e não necessariamente ele via a mesma coisa que você. Com o advento da vídeo, isso se tornou muito mais fácil de passar esse aprendizado, passar as informações para o seu aprendiz. Em relação à regulamentação, a endoscopia ela já foi somente uma área da gastro, da cirurgia do aparelho digestivo, e mais recentemente ela se tornou tanto área de especialidade, área de atuação, perdão, dessas especialidades, da gastrologia, da cirurgia do aparelho digestivo e da coloproctologia, como também uma especialidade com matriz de competência própria, de 2 anos, mas que ainda não é só de endoscopia digestiva, é considerada endoscopia. Isso remonta nos últimos 4, 5 anos, e tem uma nova matriz de competência agora, do ano passado, onde isso ficou mais bem definido. Quando a gente fala em ensino de endoscopia, a gente sabe que muitas residências têm um ensino um pouco mais informal, né? E a tendência é realmente a gente se organizar no sentido de ter metas de ensino, de aprendizagem e formas para avaliação desses alunos. Mas quando a gente cita esse termo competência, o que exatamente a gente quer dizer? O que significa esse termo, uma competência no ensino da endoscopia? A competência como um todo, o conceito de competência, ele vem, na verdade, da indústria, desde a época da Revolução Industrial, onde eu precisava ter pessoas que soubessem fazer determinados procedimentos. Quando você vai para a área médica, a gente tem uma necessidade de que o médico tenha conhecimento do que ele está fazendo, no caso, principalmente da endoscopia, habilidade para lidar com a aparelhagem, mas, acima de tudo, que ele tenha atitude também. Então, a competência na endoscopia é ter um conceito, um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que formem um endoscopista com proficiência. Então, ele tem que saber na teoria o que ele está fazendo, ele tem que saber fazer o que ele está fazendo, mas, acima de tudo, e não menos importante, ele tem que fazer isso de uma maneira segura para o paciente, de uma maneira empática. Então, quando a gente fala de competência, a gente está juntando esses 3 caracteres: conhecimento, habilidade e atitude, e no caso da endoscopia, voltado especificamente para a especialidade da endoscopia. Certo. Esses três constituintes da competência, na verdade, tem um que tem um peso maior sobre o outro? Assim, se a gente for comparar, por exemplo, a conhecimento, é mais importante para o meu residente ter conhecimento? É mais importante ele ter atitude? Ou as coisas são conjugadas, vamos dizer, num grau de mesma importância? O ideal é que tenha a mesma importância, né? Porque assim, não adianta eu ter um médico que decorou o livro inteiro, ou seja, ele vai ter um baita conhecimento, se ele não sabe mexer no aparelho de endoscopia. Da mesma maneira, não basta ser um baita técnico que tem habilidade absurda com a mão, se ele distrata o paciente, se ele não sabe conversar com o paciente familiar no final, se ele distrata a equipe. Então, o legal da competência é que você tem nivelado esses 3 aspectos: conhecimento, habilidade e atitude. E acho que é um grande diferencial do que a gente pode apresentar em relação à formação do médico. Porque acho que a gente, durante muitos e muitos anos, a gente não tinha essa visão. A gente valorizava muito o conhecimento, muito a habilidade, mas a atitude ficava meio de escanteio, vamos dizer assim. E hoje não, a gente sabe que tem que ser as 3 coisas no mesmo nível. Em relação a como ensinar, a gente geralmente pega um residente que já vem para um segundo programa de residência, então são pessoas que têm 27 anos, talvez mais do que isso até, né? Então são adultos. Quando a gente fala de ensino em adulto, que tipo de estratégia a gente pode fazer para ter um melhor nível de ensino nos adultos
E o que essas atuações novas, elas diferem do ensino tradicional, que a gente recebeu em escola, quando era criança, etc e tal? O que muda? Então, isso é muito interessante porque a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, a gente está lidando com adulto e não com uma criança. Existe um termo que chama de andragogia, que é exatamente em relação ao ensino do adulto. É diferente da pedagogia, que é o ensino da criança. A criança, ela faz muito por imitação, ela faz muito por respeito, ela faz muito até por medo às vezes. O adulto não. Principalmente um adulto que já passou por uma outra formação. Né? Essa questão de ter outra formação, ela é um ônus e bônus, porque a gente não pega um aluno tão cru quanto na primeira residência, por outro lado, a gente não pega um aluno tão cru. Então, essa relação de ensino do adulto, as estratégias têm que, primeira coisa, é entender que ele vem com uma carga de conhecimento e que essa carga de conhecimento precisa ser valorizada e entendida. Então, não basta eu dizer para ele que eu não quero que ele faça nada do que ele sabe, porque naquele lugar é assim que funciona. Não, pelo contrário, eu preciso respeitar a carga de conhecimento que ele vem, entender o que ele já sabe, porque a partir desse entendimento que ele sabe, ele começa a fazer como se fosse costuras entre o que ele já tem e o que eu vou trazer para ele. Então, acima de tudo, dentro da perspectiva do ensino do adulto, e nesse caso, como você falou, alguém que já passou por outras formações, é muito interessante utilizar metodologias ativas, que a gente chama. As metodologias ativas, elas favorecem muito a participação do aluno, do residente, na sua própria formação. Não basta eu sentar e dar uma aula para ele, porque ele vai ficar olhando para você, vai dormir, vai anotar, vai gravar, vai te pedir o slide no final, e aquele ensino não está funcionando. O que a gente gosta muito de trabalhar é alguma metodologia na qual ele participe. Eu gosto muito da problematização. Como é que a gente faz? A gente faz um caso clínico que tem alguma coisa que nem sempre ele vai perceber que está errado, ou às vezes percebe, e a partir daí ele vai definir quais as alterações que ele vê ali, qual a importância de mudar alguma coisa, o que ele precisa aprender para lidar com aquele caso. E é uma tática que eu gosto, porque você pode botar R1, R2, eu boto às vezes até interno junto, porque a diferença de conhecimento de cada um torna a discussão de uma maneira extremamente rica, porque cada um vai trazer seu espaço de conhecimento, vai trazer sua formação, e a partir dali eles chegam no consenso do que a gente vai discutir. No cenário da residência em endoscopia, quando você está realmente com o paciente em sala para procedimento, você pode citar outras formas que você vê de ensino no seu residente? O residente com menor proficiência, no caso R1, o que é que você pode usar de estratégia para começar nesse mundo dos exames, e o residente com maior especialidade, com maior nível de expertise, um R2 já? Na verdade, eu não vejo muita diferença entre os dois. O que a gente vê, o que eu gosto muito, existe uma outra tática chamada preceptor minuto, que eu gosto muito também, que a gente já fazia, sempre fez, sem ter essa preocupação, que é você instigar ele a pensar. Então, ele está no meio de um exame. Por que eu não vejo muita diferença? Porque o R1 vai estar normalmente fazendo uma endoscopia e o R2 uma coluna. Então ele está no meio de um exame e viu uma alteração, ou teve uma dificuldade. Ao invés de você dizer para ele, não, faz assim, onde ele vai te obedecer, mas não necessariamente vai aprender, o que eu gosto de fazer é, o que você está vendo aí? O que você acha que tem que fazer? Qual seria a sua conduta? E a partir daí, dependendo do que ele fala ou faz, você dá um feedback imediato. Ó, legal, você pensou assim, corrige os erros, mas da próxima vez tenta fazer uma mucosectomia, tenta fazer uma injeção, pensa nisso aqui, porque a partir do que ele pensou primeiro, não foi você que deu a dica. Então ele tem um conhecimento, ele tem um espaço de fala, ele pensou, raciocinou, você deu um feedback, e normalmente o feedback, o ideal é começar pela parte positiva, que bom que você viu a lesão, que bom, mais da próxima vez, e aí sim você faz a correção, ou algum ajuste que precise, mas sempre partindo do pensamento dele. A maneira dele lidar com isso e dele aprender é muito maior, sem dúvida nenhuma. Uma mudança, né, do imperativo para o interrogativo. Perfeito, então, perfeito. Chamar o aluno, o residente para discussão. Perfeito. E essa questão do feedback é fundamental, né, Miguel? O feedback, na verdade, tem um feedback imediato, que você pode usar o preceptor de 1 minuto, que é um tipo de avaliação formativa do aluno, para o aluno evoluir, né? Então, que você pode dar o feedback imediato, mas você tem várias outras formas de feedback ao longo do processo da residência. Perfeito. Né? E outras também eu queria que você falasse um pouquinho, quer dizer, se a gente falou um pouquinho de como é que a gente instrui esse residente.
Mas você tem protocolos, assim, na sua unidade, tanto assim, qual que é a minha meta, qual é a meta que eu tenho para residente? O que eu quero que esse residente atinja? Quais são as competências que esse residente atinge? Como é que eu vou chegar a essas competências? Como é que você faz isso lá na sua prática, lá em Petrópolis? Então, isso é muito interessante. Eu acho que é uma das grandes mudanças do currículo baseado em competência, é isso. Eu costumo dizer que o currículo baseado em competência é o mapa do tesouro. Hoje em dia seria o GPS. Assim que o residente chega, ele já recebe um manual, um caderno, onde ele tem todas as competências que ele tem que atingir e aí a gente ainda, não é que a gente peque, porque não tem jeito, isso infelizmente não tem como mudar, não na legislação atual, mas eu tenho temporalidade. O ideal do currículo baseado em competência é que não existisse temporalidade. Então, assim, você tem que saber lavar o aparelho de endoscopia, para a partir da lavagem do aparelho de endoscopia você começar a saber sedação, e isso eu tenho lá, o meu residente ele só vai começar a fazer endoscopia no 4º ou 5º mês de exame, de residência, perdão, porque ele tem que aprender como funciona o sistema, como funciona o serviço, como lava o aparelho, como desinfecta o aparelho, como seda o paciente, indicação de exame, contraindicação, preparo, e aí ele vai começar a fazer endoscopia. Porque não basta saber passar o tubo, ele é um médico, ele tem que entender por que ele está fazendo ou por que ele não vai fazer suspensão de medicação, tudo isso. Então, o nosso residente ele recebe esse guia no primeiro dia. Então, ele sabe que no primeiro mês ele tem que saber, acabar aquele mês sabendo lavar aparelho, desinfectar aparelho e conhecer os meandros do serviço, como funciona. Beleza, ele atingiu aquilo ali, é como se fosse uma fase, eu costumo brincar que é a fase de videogame. Ele passou daquela fase, ele vai para outra fase. A outra fase é preparo de paciente, sedação, contraindicação e indicação de exame. Beleza, ele soube fazer, aí ele vai passando fase por fase. O grande detalhe é isso estar pactuado desde o início. Então ele sabe que ele vai passar por aquilo ali desde o início. Então não é uma surpresa. E ele sabe que ele não vai passar para outra fase se ele não atingir aquela competência. A competência, o ensino ele é feito baseado na parte. Tem que ter parte teórica, mas a gente procura muito a parte teórica usar a metodologia ativa, como a gente falou. Tem a parte de habilidade, e aí não tem jeito, é no dia a dia ele mostrar, a gente vê. A gente, infelizmente, não tem simulador, mas o simulador, alguma literatura questiona essa questão, se vale a pena ter ou não. Ele aprende na prática, sempre começando do início. A gente tem uma coisa que eu acho muito legal também, que é a interatividade entre os residentes. Então o R2 está sempre tentando ajudar o R1, ensinando. Às vezes eu estou perto, estou do lado, mas eu falo assim, ajuda ele aí. Exatamente, provocando ele. Quando ele ensina o outro, eu vejo o que ele sabe e ele acaba aprendendo também. Você ensinar é uma maneira importante de aprender. Entendi. Mas que interessante. Sua residência está muito bem estruturada, viu, Miguel? É difícil a gente ver todo esse protocolo. Agora, uma questão, até uma dúvida que eu tenho, dentro desse cronograma que você faz, que tendo outros médicos no serviço, todos eles respeitam o cronograma? Porque eu vou falar uma dificuldade que eventualmente a gente possa ter. Você fala assim, não, o residente só vai passar o aparelho a partir do mês XYZ. Aí vem o outro colega, que às vezes é o bonzinho, e fala assim, não, mas o residente te conta que já passou um aparelho, que já começou a fazer exame quando ainda não era naquele cronograma dele. Isso acontece na sua realidade? Como é que a gente lida com isso e como é que a gente tenta resolver essa situação? É claro que acontece, né? A gente não vai ser cego de achar que eles respeitam só a mim, né? Infelizmente tem colegas que deixam começar antes e tem colegas que deixam começar depois também, tem uns que são mais preocupados. É difícil porque lidar com gente é difícil. Então o que a gente faz é conversar, né? A gente tem o grupo, a gente conversa, procuro trocar muita ideia com os outros colegas, chamar eles, explicar por que a gente está fazendo isso, também tem isso, não adianta, assim como a gente não pode ser impositivo com o residente, não dá para ser impositivo com o colega. Mas a gente procura explicar que não é da minha cabeça, isso é provado, literatura, exatamente. Tudo correto, né? Mas, e aí, o que me preocupa mais, e aí eu procuro fazer o residente entender que nem sempre quem parece bonzinho é bonzinho, porque tem a pessoa que está querendo ser mais gente boa, e tem a pessoa que quer que o residente aprenda logo porque ela faz menos. Entendeu? Então, assim, eu procuro mostrar para o residente, e aí, por isso que isso é pactuado no início, porque eu mostro para o residente que não é que eu sou chato. Tanto que, assim, essa questão da temporalidade que a gente falou do currículo baseado em competência, eu não tenho nada contra ele falar assim, professor, eu acho que eu já sei.
Não tem problema, a gente marca a avaliação. Se esse tempo for antes, eu acho que eu já sei. Não tem problema. A gente faz a avaliação antes. E se ele me comprovar realmente que ele já pegou aquela competência, não faz sentido. Por isso que a temporalidade, existem escolas fora do país, escolas de nível superior, que o aluno, ele decide quando ele faz a prova. Então é isso, ele tem que aprender aquele tanto de conteúdo para poder ser avaliado. E aí ele decide se ele quer fazer em 1 mês, em 2 meses ou 3 meses. Claro, como eu falei, hoje com a legislação atual que a gente tem de residência, a gente não consegue fazer isso, o que é ruim, infelizmente. Mas, quando eu tenho informação de ensino superior onde eu posso, a questão de puxar crédito ou não, isso é ótimo, porque tem gente que vai aprender em 2 dias, gente vai aprender em 5, tem gente que não vai aprender nunca. Então, assim, eu preciso respeitar isso. Entendeu? Então, é nesse sentido que a gente procura atuar. E realmente tem gente que acaba puxando. Eu tento conversar com os colegas para não deixarem fazer e tento mostrar para os residentes que nem sempre vale a pena ele querer fazer antes. Porque também tem isso. Quando ele vira para mim e fala assim, deixa que eu já sei, ele dobrou a responsabilidade dele. Eu quero que ele saiba em 1 mês. Se ele com 15 dias diz que já sabe, a responsabilidade está dobrada. Tomara, me convença do contrário, mas perfeito. E como é que você faz do ponto de vista avaliativo para ver se realmente o residente já tem as competências que você almejava que ele tivesse? Avaliação somativa cabe na sua estratégia? Com avaliação formativa apenas? Como é que você faz na prática? O que você preenche para saber se não, esse residente realmente ele já tem condições de seguir adiante? Eu gosto muito da avaliação formativa, não gosto da somativa, porque assim, é aquilo, é uma nota, é um número, que ele pode ir lá, botar o número e acabou. A gente procura avaliar, e essa dificuldade da competência é avaliar os 3 caminhos que a gente falou, conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento, você tem algumas maneiras de avaliar, uma delas é uma prova. Não deixa de ser uma fórmula razoável, até para facilitar, principalmente quem tem muito residente, você fazer uma prova escrita, beleza, é parte do negócio. O mais importante é o que você faz com ela. Toda a prova escrita que a gente faz, eu corrijo com eles. O meu canal teórico, um dia a prova, ou próxima data de canal teórico é a correção da prova. Então a gente corrige a prova com eles, explicando por que sim, por que não, e dando voz ao contraditório. Eles podem dizer que não concordam com a resposta, só tem que me comprovar. Entendeu? Eu li em tal lugar, não vale, me disseram. Me disseram e o fulano disse não vale. Se ele mostrar para mim que a nossa avaliação está errada, e eu posso errar, eu sou humano, baseado em artigo científico ou livro, perfeito. Então, a prova ela não é um vilão, ela pode ser bem utilizada. Então, para a parte de conhecimento, além do preceptor minuto que a gente falou, a avaliação por meio de prova, se bem utilizado, dá para fazer. A habilidade, o dia a dia você acaba vendo o que ele está fazendo. O detalhe da avaliação, uma outra coisa também, é que ela tem que ser combinada. Não dá para ele não saber que está sendo avaliado. Vou ficar vendo aqui e dou uma nota para ele. Não, ele tem que saber que está sendo avaliado. Então, próxima quinta-feira vai ser a avaliação de vocês. Eu vou ver como vocês estão fazendo endoscopia, como vocês estão fazendo colonoscopia. E existem parâmetros. A gente tem um formuláriozinho onde esse formulário ele é usado desde o primeiro dia que ele pega o aparelho, porque nesse formulário tem um local para eu botar aqui, ele só está começando. Então, e eu converso com ele e explico que é natural que a primeira avaliação seja ruim, ou seja mais abaixo. Porque eu quero ver a evolução, eu não quero que ele chegue tirando 10. Então, primeiro mês que ele pega o aparelho de endoscopia, ele vai ser avaliado naquilo, mas ciente de que ele está começando. Isso vai ser no mesmo formulário ao longo de todos os meses, e a intenção é que ele vá crescendo. Então, a habilidade eu consigo ver ali. Quanto tempo demorou para chegar no seco, se reconhecer a alteração, se fez muita alça, se o paciente ficou muito desconfortável, se fez uma sedação correta, tudo isso está planilhado. Por que está planilhado? Porque, como eu falei, o currículo baseado em competência ele é um mapa. E o residente precisa saber. Não basta ele acabar a endoscopia e eu virar para ele e falar assim, ficou horrível a sua endoscopia. Mas por quê? Não, porque está muito ruim. Sim, mas o que eu tenho que melhorar? Então, você tendo isso, todo ele planilhado, eu consigo mostrar para ele, você não reconheceu o pólipo que tinha ali o serrilhado, tive que falar para você. Você não lavou, estava cheio de bolha, você não conseguiu ver direito. Então, está tudo escrito. E a atitude, a melhor coisa para avaliar a atitude é a avaliação de outra pessoa. Então, não basta ele ter atitude comigo.
Eu tenho um espaço de posição de poder. Então, comigo, ele vai ter normalmente uma atitude muito correta. Mas eu preciso saber o resto. Então, a gente tem uma ferramenta chamada Avaliação 360, onde enfermagem avalia ele, o paciente avalia ele, o acompanhante do paciente avalia. Às vezes, a gente coloca interno para avaliar. Então, é um formulário simples de se ler e de se usar, porque eu tenho pacientes, às vezes, que nem sempre têm uma capacidade cognitiva muito alta, mas que o paciente consegue mostrar. A gente botou um formulário com carinhas, então, se ele está satisfeito com o atendimento, se não está, se foi explicado como seria o exame, se foi explicado ao final do exame a alteração que ele tinha, qual seria a conduta a ser tomada. Então, é isso, conhecimento através ou de prova ou de avaliação à beira de leito, não, que a gente dá no procedimento, a habilidade ele fazendo realmente o procedimento e a atitude através de outras pessoas avaliando o residente. E caso numa dessas avaliações, Miguel, o residente não esteja contente, quer dizer, não atingiu o que você queria, como é que a gente corrige essa rota? Claro, vai ter o feedback, mas tem algum caminho para a gente seguir para tentar corrigir essa rota do residente? Essa é uma pergunta difícil, porque é uma dúvida mesmo, sabe? Na verdade, assim, eu acho que a primeira coisa é o feedback, isso é fundamental. É outra coisa que eu vejo muito aí, não só na minha residência lá no hospital, mas nos outros, é chegar no fim do 3º ano da residência de cirurgia e falar assim, esse aqui não tem a menor condição de ser cirurgião, mas agora? Nossa. Agora? Quando você percebeu isso? E como? E por quê? E por isso que tem que ter essa coisa muito bem desenhada. Corrigir não é fácil. Eu tive já residentes que eu precisei chamar e às vezes, e é isso que o ensino ele tem que ser individualizado e é claro que você ter menos residente facilita. Eu tinha um residente que ia mal nas provas escritas, não chegava para o canal teórico. Eu sentei com ele e falei, amigo, o que está acontecendo? Então, assim, casado, com filho, precisava trabalhar para ganhar dinheiro, a bolsa de residência a gente sabe que não é uma maravilha do mundo. Ele estava fazendo plantão à noite direto. Depois que eu conversei com ele conseguiu modificar isso, ele modificou, ele saiu de alguns plantões, pegou algumas coisas extras no fim de semana, mudou completamente, é outro residente. É outro residente. Então, assim, a correção, ela passa pela conversa. Primeiro, tentar entender. Não pré-julgar. Não achar que é sempre muito ruim. Não quer nada. Não quer nada, não. Ele tem uma história de vida. E precisa ser respeitada. A gente falou aquela questão do ensino do adulto. Então, assim, é uma história de vida que precisa ser respeitada. E eu, como professor, não me basta apontar dedo. Eu tenho que tentar entender por que está acontecendo e, da melhor maneira possível, tentar ajudar. Então, a correção, ela pode ser feita. Na nossa especialidade, tem coisas que são difíceis. A habilidade manual é bem difícil de você corrigir. E há que se entender que tem gente que não vai ter. Agora, isso tem que ser conversado. E é por isso que a coisa tem que estar escrita e planilhada. Você está vendo? No primeiro mês você não chegou no seco. No segundo mês você não chegou no seco. No terceiro mês você não chegou no seco. E assim por diante. Se ele se mantém, você tem como virar para o residente e falar assim, tá vendo? E é uma conversa. Não é uma acusação, não é um dedo na cara. Acho que você não tem habilidade para isso. Vamos procurar mudar a especialidade? Infelizmente. Não tive isso até hoje. Difícil, né, Miguel? É bem difícil. Fico pensando É bem difícil. Mas, assim, é melhor, na minha opinião, do que deixar ele formar ou chegar no final e não querer dar o diploma porque ele não tem condição. Entendeu? Bem complicado. Mas a gente tem uma responsabilidade de estar colocando o profissional no mercado. Com certeza. Então, assim, é chato, é ruim, é difícil, mas é mais difícil, é pior deixar uma pessoa mal formada chegar no mercado. Miguel, adorei, viu? Aprendi um monte. Nada. Eu não sei. Tem alguma outra coisa importante que eu não tenha te perguntado que eu acho que vale a pena ser levantada aqui? Não, acho que é isso. Acho que acima de tudo, a gente ter uma visão de formação realmente e de preocupação de se eu vou cobrar, eu tenho que ensinar. Isso é uma coisa que eu brigava muito até a ensino de graduação. Não adianta eu fazer uma prova de rodapé de livro se não foi isso que eu ensinei. Se não é isso que vai ser o dia a dia. Então, assim, ensinamos, cobramos, mas dentro de uma realidade do que ele vai viver no dia a dia, que ele vai viver na profissão dele. E lembrar que a gente está lá para ajudar, não só para cobrar. Isso aí. Miguel, muito obrigada, viu? Eu acho que você está de parabéns pela estruturação do seu serviço de residência.
E eu espero que a gente possa levar isso para outros serviços. Eu já faço algumas coisas no meu, mas eu vou melhorar com certeza depois dessa conversa com você. Eu espero que outros colegas também utilizem isso aí, porque eu acho que é muito importante a gente ter modelos mais concretos, né? Tanto para definir como é que a gente vai atingir as competências dos alunos, avaliação, e para que isso seja um benefício maior, né? Para que a gente possa ter pessoas melhor formadas, né? Com certeza. Adorei mesmo. Muito obrigada. Eu viu, que agradeço. Miguel?